Ele vai falar sobre os perigos das drogas, dos remédios e dos produtos de limpeza. Tcharam! Ele é pediatra e toxicologista. Anthony Wong, por favor. O seu nome é Anthony Wong. Anthony Wong. Mas você é brasileiro, não? Sou brasileiro naturalizado. Eu nasci na China. Sou chinês. Sou negócio da China, como se diz. É o próprio negócio da China. E o Anthony, você nasceu em que parte da China? Nasci em Nanjing. Nanjing, que era capital na época quando eu nasci. Meu pai trabalhava lá. E aí, quando os comunistas chegaram, não era mais seguro ficar. Meu pai era da classe um pouquinho mais endinheirado, né? E aí ele achou que era melhor nós... Tomar uma sábia decisão? Não, então nós fomos para Hong Kong, fiquei lá um tempo. E em 51, então, meus pais tomaram a decisão de vir para o Brasil. Agora, Wong é um nome comum na China, é um Silva. Sim. Mais ou menos, mas na realidade existem dois Wongs. Porque o chinês, como sabe, é pictograma, né, escrito. Ele se pronuncia de uma certa forma. Então tem o Wong, que é o meu nome, quer dizer rei, real. E tem outro Wang, rei. Rei. Huangdi, então imperador, o rei. Wang, como é? Huangdi. Huangdi. E tem outro Huang, que é o amarelo. E meu nome é do Wang, real. Na realidade... O do amarelo é que é o mais popular, é isso? Não. É dividido, meio a dois. Mas é só para lembrar a história da China, o primeiro imperador da China era o Huang Qingdi. Huang Qingdi. Ele, na verdade, o Huang era o imperador amarelo. Lá 250 antes de Cristo. Mas ele já misturou os dois, Wang com Wang. Aí o nome dele era amarelo, e, quer dizer, veio de família. E então é chamado Imperador Amarelo, que unificou a China. Aí depois, acho que não gostou da cor amarela, né? Se bem que toda a roupa dele era amarelo. Aí tomou outro nome, que era o de rei, imperador. Acho que é isso, né? Então não sei se... Pelo que eu entendi, ou seja, nada, tanto faz, né? O importante é o... Tanto faz o Silva Souza, mas não vou ver. E o Anthony é já em Hong Kong, né? Não, foi aqui no Brasil. Como é que era o seu primeiro nome em chinês? Meus pais deram nomes, né? Então, o chinês tem 3 caracteres, né? Então, o sobrenome primeiro. Então, Wang Zhao Ming. Meu nome em chinês é Wang Zhao Ming, da dinastia Ming, como se fosse dinastia Ming. Acho que meu pai é meio megalomaníaco, talvez, né? Então, não, acho que ele fez muito bem, E aí, quando nós viemos para o Brasil, era difícil chamar todo mundo por Wang Xiu Ming, ou Xiu Ming, ou meu irmão mais Xiu Ping, e assim por diante. E como nós estávamos em escola não chinesa, mas escola brasileira ou americana, depois que eu fui, então era difícil falar Ming, ou Xiu, etc. Então, a minha irmã mais velha resolveu dar um nome com significado semelhante ao nome chinês. A palavra Ming significa luz, brilho, porque vem de 2 caracteres, que é lua e sol. Aí então ela foi no dicionário, pegou nomes romanos, né, que tinham o mesmo significado. E aí ela descobriu Anthony, que na realidade é Antônio de romano, quer dizer luz, luminosidade. Eu não sabia disso. E aí, por que Anthony? Porque ela gostava muito de cinema, filme, hollywoodiana. Então meu nome é Anthony, foi Anthony Quinn. O meu irmão é Robert, por causa do Robert Taylor. A minha irmã é Sophie, por causa da Sophia Loren. E assim por diante. Sua irmã deve ser um pedaço de mulher, pelo visto. Era considerada mais inteligente. Esse nome? Era considerada mais inteligente da família. Né? Como é que seria o nome do João em chinês? Do João Bosco? Tem como a gente saber? Não. Na realidade, atualmente, o que eles fazem com os nomes chineses, eles pegam os nomes ocidentais que querem adotar um nome chinês, eles vão pelo fonema. Então, aí você tem que pegar uma palavra semelhante a João, John, ou John. Aliás, então, aí eles pegam uma palavra, uma caractere que significa
qualquer O coisa, som. mas que tem o som, mas tem um significado bom, né? Então, eu não sei, não conheço tão bem a língua chinesa, mas certamente John poderia ser um nome, por exemplo, forte, cantor, lírico, né? Barbudo. Ex-engenheiro. Tá certo. Tipo. Você sabe que o grande cientista brasileiro, físico extraordinário, já falecido, que era muito meu amigo, Mário Schoenberg, e ele foi convidado para ir à China, e lá o nome dele era Maliro Chempeli, que era Mário Schoenberg. Aí botaram Maliro Chempeli. E tem uma coisa eu acho que tem uma coisa bonita nas inflexões chinesas, é que tem sempre uma suavidade final, né? Ao contrário do japonês, que é tudo tempo, né? A língua mandarim, quer dizer, a língua mais oficial da China, é cantada, né? É uma das línguas mais, como se diz, musicais que existem. Você fala mandarim? Eu falo mandarim. Não muito bem, mas eu falo. Bom, eu consigo viver lá, não passar fome na China, mas passo. Então já quebrou um bom galho. Vamos falar agora um pouquinho. Como é que você aprendeu português quando? Na faculdade já? Na faculdade. É que, você já falava inglês já? Eu falava inglês. Quando nós viemos para o Brasil, o sonho de todo pai chinês era que o filho fosse para os Estados Unidos. Existe uma. Aí então, eles me colocaram numa escola americana aqui, chamada Chapel School, e aí eu aprendi inglês. Quando chegou no último ano, eu resolvi fazer medicina. E eu já ganhei uma bolsa já para os Estados Unidos, para uma universidade lá, a Universidade de Michigan. E eu falei, não, mas não quero fazer medicina, eu quero fazer no Brasil. Mas eu fiz, meu sonho era que você estudasse nos Estados Unidos, aquela discussão. Falei, tá bom, pai, eu vou lá. Fui lá, fiquei 4, 5 meses. Estava tão frio. Michigan é Ann Arbor. Chegou assim na época de ação de graças, que tudo desaparece da escola, da cidade, uma cidade pequena, só universitário. Era uns 15, 20 abaixo de zero. Nunca tinha passado tanto frio. Saudades da família. Quem não fazia medicina no Brasil. O meu irmão mais velho estava fazendo um postdoc na Harvard naquela época, porque ele também é médico. Eu conversei com ele e falei assim, Tony, se você quiser fazer medicina, tenta fazer no Brasil. Eu falei, tá bom. Aí peguei o avião, desci aqui, bati a porta da casa da minha mãe quase desmaiou na época, e fiz medicina na USP. Agora, vamos falar um pouquinho do negócio dos casos de intoxicação. Quais são os casos mais comuns de intoxicação acidental que chegam no HC? Bom, na realidade, a intoxicação é a coisa mais comum que é evitável, porque justamente é um acidente. E geralmente acontece por descuido de alguém, certo? Se for criança, a mãe colocou remédio, comida, por limpeza, cosmético, alcance da criança. O adulto se intoxica geralmente porque ou ele troca de rótulo, guarda tudo no lugar, e pega sem querer a coisa errada. E já está bêbado antes. Às vezes sim. Para trocar. Aliás, uma coisa muito importante a lembrar, viu, Jô, é que a intoxicação no adulto, muitas vezes, não ocorre pela um produto apenas, mas é porque a pessoa faz mistura e faz um coquetel de remédios com a sua profissão, que está expondo da substância química, ou ele da seu modo de vida, ou então ele bebe, ou fuma, ou faz alguma coisa que então tem uma interação dessas substâncias. Mas o negócio das crianças, qual é o mais comum que acontece? Desculpa. O problema mais comum entre crianças, a exposição é a remédios, porque é uma das substâncias que nós mais temos em casa. A criança pega sem querer, ou a mãe dá remédio demais. Mas isso gera uma exposição. A intoxicação é quando toma isso e já tem sintomas. Aí, o produto mais comum são os produtos de limpeza. De limpeza? De limpeza. Que a criança bebe, cheira. Passa, cheira, é bastante atrativo, porque tem uma cor, um cheiro, um perfume. Não, e a primeira coisa que ele quer sentir é gosto. Então ele sempre pega tudo e vai pondo na boca. Né? E a mãe geralmente coloca esses produtos bem ao alcance da criança. Sabe, a criança começa a engatinhar, um bicho curioso, né? Eles realmente procuram coisas pela casa. Aí tem um produto de limpeza que é vermelho, cheiroso, certo? Parece até uma coisa que ele já comeu antes. Aí pega e coloca na boca. E aí? Então, e vai. E ácidos, como ácido muriático, coisas que são, às vezes, usadas em limpeza.
Tem caso de criança que põe aquilo na boca e chega toda queimada? Existe, porque justamente pelo descuido dos pais de deixar isso ao alcance deles. Mas as coisas mais graves, não é tão comum isso, mas um dos casos mais graves que eu tratei no Hospital das Clínicas foi uma criança de 1 ano e meio, do interior de Minas, e ela estava brincando e encontrou uma bateria de carro. Sim. E ela pegou o líquido lá dentro, de alguma forma pegou e colocou na boca. É aquele ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico começou a queimar e ela saiu para casa correndo, chorando, etc. E a mãe levou para um hospital. Aquela queimadura, eles limparam, mas acharam que não era importante, porque, infelizmente, a toxicologia não é tão comum na faculdade a ser ensinada. Deveria ser mais ensinada na faculdade. Aí foi comendo, e a criança foi internada, aí aquela coisa preta, e eles não sabiam o que fazer e mandaram para o Hospital das Clínicas, na necessidade da criança. Aí nós fomos tratar essa criança. Quando eu vi essa criança, já tinha comido a boca, a língua e até o esôfago. Já estava no fim, né? E não tinha o que fazer porque ela tinha ácido sulfúrico, por exemplo. A criança faleceu. Outro que é muito comum é ácido muriático, que é ácido clorídrico, como se diz, que muitas pessoas usam para limpeza. E parece água, né? Porque é transparente. E tem cheiros de cloro. Então, muitas vezes confunde com água sanitária. E coloca. Aí, com isso, queima esôfago, boca. É importante lembrar que o ácido, quando queima o esôfago, é uma causa, como consequência, além do fechamento, e aí a pessoa não consegue comer, é que a queimadura cáustica é uma causa frequente depois de câncer de esôfago. Você sabe que eu tenho um amigo francês que estava com uma gripe horrorosa e tinha um outro amigo francês e ele queria beber água. Falou, vai comprar água para mim que eu tô morto de sede, não tem água aí na geladeira. O amigo francês desceu, entrou disse, pega para mim lá águas salutares, que eram uns garrafões. Aí ele entrou no armazém e falou, água salutares. E o português entendeu, água sanitária. Isso. Pegou, botou na geladeira, meia hora depois, pediu um copo d'água, pegou, bebeu aquilo. Mas quer me matar? Graças a Deus não chegou a acontecer nada, porque como era um adulto, na hora que queimou a boca, ele já cuspiu aquilo tudo. Mas aqui temos a Kelly aqui, que tem um caso interessante de intoxicação. Como é que é, Kelly? Conta pra gente. Meu marido, quando ele era pequenininho, eles estavam passando a noite de Natal na casa da avó, e ele começou a tossir muito à noite, e ela abriu o armário para pegar um xarope para tosse. Realmente estava um ácido no vidro de xarope. Ela, na madrugada, depois da noite de Natal, abriu e deu para ele uma colher do ácido, sorte que a hora que ela colocou na boca dele, ele cuspiu. Ele tinha uns 3 aninhos, mais ou menos. Graças a Deus não engoliu, né? Porque não, já tinha bom paladar. Na hora que... Também aquilo quando na cai... boca, né? Chega a ferver, né? Deixa eu aproveitar isso, João, e falar uma coisa. A água sanitária, anteriormente, era 2.000% de ácido hipocloroso. O pH, só para ter uma ideia de a toxicidade, é 8. O neutro é 7. Então, 8, 8,5. Né? Irrita, aquele mau cheiro de cloro, etc. Mas é só irritação e esse susto. Atualmente, as águas sanitárias, para justamente manter mais tempo, as empresas estão colocando soda cáustica. Então, hidróxido de sódio, soda cáustica. Aí o pH vai para 12 e 13, que é extremamente irritante e corrosivo. Mas eu não entendi a sua reação, Dr. Wong. Quando você diz assim, estão colocando soda cáustica. Como se fosse uma coisa ótima. Não, ao contrário, piora muito. Então, pelo contrário, é assim meio de ironia, né? Que realmente... E muitas mães, ao olharem, não percebem que aquelas super águas sanitárias tem assim NaOH. Você não sabe o que é NaOH? Claro. Em vez de ser soda cáustica, que as pessoas conhecem mais, eles colocam NaOH. E aí isso está queimando mais. A perfuração hoje já não é de 1º grau, já é 3º grau, ou seja, pode perfurar até o esôfago. NaOH quer dizer o quê? Nocivo ao homem. Pois deveria ser isso mesmo, né? Mas é hidróxido de sódio. Doutor, qual é a droga mais consumida hoje em dia? Droga ilícita. Bom, a Organização Mundial de Saúde, há 2 anos, está alertando que o uso
abusivo de drogas não é mais apenas as drogas ilegais, mas agora passaram a serem as drogas lícitas, ou medicamentos lícitos, ou seja, que você pode comprar em qualquer lugar, em farmácia ou outro tipo. Então, de 2 anos para cá, houve uma mudança de drogas, sendo mais abusado as drogas lícitas, são remédio tranquilizante, estimulante, antidepressivos, usado abusivamente, do que as drogas ilícitas. Entre as drogas ilícitas, ela já pensava que era maconha. Mas de uns 3 anos para cá, nós estamos vendo um aumento enorme de crack e cocaína. Crack, né? E hoje, nossos exames lá do laboratório mostram que crack e cocaína superou a maconha como droga usada, principalmente acima de 20 e 25 anos. Olha, é impressionante isso, porque o crack, pelas matérias, por tudo que sai em relação ao crack, eu acho que, em vez de assustar, as pessoas ficam fascinadas, numa certa faixa etária, dizem, tem que experimentar isso. Pois é, quando a pessoa começa a usar uma droga, Jô, ele começa a perder noção de risco, certo? Nem e interessa. Não interessa mais. Então, ele começa, geralmente, nas estatísticas mostram que quando um jovem começa a fumar com 11, 12 anos, ele já transgride a primeira regra, porque não pode fumar, a mãe não deixa, né? A sociedade é contra. Então, ele transgride. Aí, a partir daí, já faço ele transgredir a segunda regra, de usar drogas ilícitas. Tanto assim que há estatísticas mostrando se um jovem, um adolescente usar álcool ou tabaco, ele tem 65 vezes mais chance de experimentar maconha. Agora, doutor, e assim por diante. A China ainda é um dos países onde mais se fuma no mundo? Não? Fuma pra caramba lá. Fuma muito? Fuma muito. Mas você não fuma? Não, nunca usei cigarro na boca. Não minta não, fala a verdade. Não, nunca usei cigarro. Mas seu pai fumava? Não, minha mãe fumava. Meu pai era contra o cigarro. Que loucura. Minha mãe fumava até os 50 anos, nós brigamos com ela, os filhos todos brigaram, ela parou. E ela morreu de efizema. Porque as consequências a pessoa pode não ter câncer no pulmão, mas efizema é 100%. É praticamente 100%. Né? É. Bom, eu conversei aqui com o Dr. Wong, que dirige o CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. Não é isso? É isso mesmo. E esse atendimento é feito diariamente? Como é que é? Nós temos um centro que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive Natal, Carnaval, etc. São 3 pessoas que estão atendendo por telefone para orientação e esclarecimento de qualquer intoxicação. Tem um telefone que é 0800. Eu vou até pedir para a Yara colocar aqui, porque é uma coisa de utilidade pública. 0800 014 8110 www.ceatox.org.br. Dr. Anthony Wong. Posso corrigir isso? Pode. É 08000, mais fácil, 148110, é www.ceatox.usp.br. 088. É mais fácil 08000? É mais fácil 8000, né? Do 800. Você acha? Não sei. Eu acho não, tudo bem. É 8.000 mais um 0, depois 148110. Tem razão. Na minha cabeça. Na minha cabeça não funciona. Muito obrigado, doutor. Daqui a pouco a gente volta.